Oi gente, aqui é o Batatinha, e continuando o tema de festa junina, a receita de hoje é vaca atolada. O prato é basicamente um ensopado de aipim, ou mandioca, ou macaxeira, qualquer nome tá correto, com costela bovina. Existem algumas variações regionais, em alguns lugares usam óleo de dendê, manteiga de garrafa, algumas coisas assim, mas no geral é um ensopado de mandioca com costela bovina. Eu acho que é um ótimo prato de festa junina, porque ele tem bastante sabor e ele dá aquela esquentada boa que a gente gosta quando tá no tempo frio, principalmente no período de inverno de junho e julho, né? Bom, vamos começar. Primeiro eu cozinhei 1 kg de mandioca e do mesmo jeito que a batata, quando a gente cozinha a mandioca, a gente não pode colocar o sal na água antes da água começar a ferver. Então eu aproveitei que eu tinha feito o bolo de aipim da semana passada e já deixei a mandioca cozida na sexta-feira e congelei para fazer a receita no final de semana. Eu gosto de deixar as coisas bem separadas na hora de eu cozinhar. Então primeiro eu cortei uma cebola média ao meio, metade eu piquei em cubinhos e outra metade eu cortei em tirinhas. Mais pra frente vocês vão entender o motivo. Cortei também um pimentão verde em tiras médias. Você pode usar pimentão vermelho, você pode usar pimentão amarelo ou tirar o pimentão se você não gostar. Mas eu acho que o pimentão combina muito bem com a costela e com o aipim. Então mesmo que você não coma o pimentão, você pode botar ele no caldo e na hora de você comer você tira. Ou deixa um pedaço bem grande e na hora de você comer você tira esse pedaço grande e joga fora. Depois do pimentão eu cortei 2 tomates em cubinhos. Se você quiser pode usar molho de tomate ou extrato de tomate, mas eu acho que o tomate em pedaço dá mais volume ao caldo. Então eu prefiro usar o tomate em pedaço, sem semente. Piquei também 2 dentes de alho. Se você tiver com preguiça de picar o alho, ou se você não tiver dente de alho em casa, você pode usar o alho em pó ou aquele alho em flocos que vende em saquinho no mercado. É a gosto, então você usa à medida que você preferir. Para o caldo ficar bem saboroso, a gente precisa dar uma dourada nessa costela. Então eu sequei a costela, que eu estou usando 700 gramas, mas eu sequei essa costela com papel toalha. O que acontece? Quando a carne está seca, na hora de você fritar ela para fazer o refogado ou para dar uma selada na carne, ela reduz a quantidade de líquidos que ela solta na panela. Então ela fica com o sabor todo dentro dela e do lado de fora ela vai dar aquela caramelizada na superfície da carne. E quando você for fazer um caldo, com isso, o caldo vai ficar mais saboroso, ele vai ficar com mais gosto de carne. Se você quiser também, pode trocar a costela por alguma outra carne para ensopados e caldos. E eu recomendo usar músculo, lagarto ou peito. Mas se você quiser, pode usar outra carne da sua preferência, até linguiça. Inclusive, eu acho que com linguiça esse ensopado vai ficar maravilhoso. Numa panela grande, eu coloquei mais ou menos 2 colheres de sopa de azeite e coloquei os pedaços de costela para dourar. Deixei mais ou menos 2 minutos de cada lado para dar uma boa tostada. Não é bom mexer muito, senão a carne começa a soltar líquido e não é o que a gente quer nesse momento. Por isso eu nem salguei a carne. Depois de 10 minutos, eu coloquei 800 ml de água. No total é 1 litro e 300. Primeiro a gente vai usar 800 ml aqui, depois a gente vai usar 500 ml no final. Coloquei um pouco de sal e tampei a panela até a água começar a ferver. Depois eu coloquei a cebola picadinha e o alho e coloquei esse caldo todo na panela de pressão. É por isso que tem que picar em 2 formatos. Eu não tenho uma panela de pressão para fogão de indução, que é o meu caso, meu fogão é de indução. Então eu tive que usar uma panela elétrica. A costela ficou mais ou menos 40 minutos na pressão até ela ficar bem soltinha e bem molinha, quase desfiando. Infelizmente, eu achei que a câmera estava gravando e não estava gravando, a bateria tinha acabado, e por conta disso, não tem vídeo de eu colocando a carne na pressão e nem de eu refogando a cebola e os tomates. Mas é bem simples. Você vai colocar o caldo com a costela, a cebola e o alho na panela de pressão, fechar. Assim que pegar a pressão, deixa 40 minutos. Quando acabar os 40 minutos da pressão, você tira a carne e deixa ela separada. Então, na panela, eu coloquei 2 colheres de sopa de azeite e refoguei a cebola em tiras por 1 minuto mais ou menos, só até ela dar uma leve refogada. Depois eu adicionei os tomates, refoguei também por mais 1 minuto de novo. Quando o tomate começou a amolecer, eu adicionei 1 kg de aipim picado, já cozido, e dei uma refogada junto com a cebola e com o tomate. Se você achar que está sem sal, coloca um pouquinho de sal nessa hora. Adiciona os 500 ml de água que falta e deixa tampado em fogo médio baixo até levantar a fervura. Enquanto eu esperava levantar a fervura, eu já fui separando a carne dos ossos da costela. Eu cortei em pedaços médios. Quando começou a ferver, eu abaixei o fogo e adicionei os pimentões picados, misturei bem, depois adicionei a costela picada. Se quiser, no final, depois que tudo estiver bem misturado, você pode adicionar uma cebolinha, uma salsinha ou um coentro, se você gostar. E tá pronta a vaca atolada.
É um prato extremamente saboroso e nutritivo. Eu acredito que seja no mesmo nível de, né, comida de conforto, assim, que canja de galinha feita por avó. Você pode alterar os temperos de acordo com o que você gostar, de acordo com o que você quiser. E como tem feito bastante frio em São Paulo, pra mim foi ótimo ter um ensopadinho assim pra me aquecer essa semana. Tá certo que na semana passada eu tinha feito caldo verde, mas acho que pelo menos uma vez por semana um caldinho assim no friozinho é bom. Você pode fazer com rabada, você pode fazer com as outras carnes como eu sugeri, o músculo, o lagarto, o peito. Pode desfiar e fazer um refogadinho, pode não misturar com o caldo de mandioca e fazer um refogadinho separado da carne e a mandioca, o caldinho de mandioca separado. E aí na hora de juntar, junta tudo no mesmo prato, sabe? Não precisa juntar na panela as mesmas coisas. Aí você coloca, por exemplo, uma boa conchada de caldo, de mandioca, e por cima a carnezinha desfiada da sua preferência. Pode ser a costela, pode ser as outras carnes. Fica meio gourmet, mas também fica gostoso. Inclusive eu já fui em festa junina que era servido assim. Você também pode fazer com carne moída e até mesmo com PTS, aquela proteína de soja texturizada. É o que eu sempre digo sobre culinária, né? Experimentar pra saber. Eu acho que é assim que a gente descobre sabores novos, texturas novas pro nosso paladar, coisas que vão agradar o nosso paladar e a gente não sabia. Então, experimentar eu acho que é a melhor forma da gente descobrir o que a gente gosta e o que a gente não gosta em culinária. E não esquece que sexta-feira, às 19 horas, tem receita de sobremesa, no mesmo tema Festa Junina, que vai ser esse mês inteiro. A receita de sexta-feira vai ser de canjica, com um toquezinho especial, que é como a canjica que a minha avó fazia quando eu era criança, que é uma canjica com coco e amendoim. Eu adoro, eu acho que fica muito bom. Pode fazer com paçoca também, mas na sexta-feira a gente volta nesse assunto. Agora sobre a vaca atolada, teste na sua casa e me diz o que você acha.